E aí, pessoal, estamos de volta e agora a gente vai falar sobre os outros métodos, né, do grande grupo dos métodos autoportantes ou sem suporte artificial ou com suporte natural, tá? E aqui a gente já, como eu terminei a aula passada falando, aqui a gente já pode ver que a geometria do corpo mudou, né? Então aqui agora a gente tem um corpo diferente. Esse corpo agora ele já não é mais horizontal, ele já é verticalizado, tá? Então aqui a gente já vê que muda tudo o que a gente tinha visto até então, né? Então esse aqui, por exemplo, ele é o Shearing Cage Stopping, mas Gleicon não tem nem noção de como que eu vou escrever isso um dia. O que você escrever para mim, se eu te pedir sobre isso, ele é bem, tá tranquilo, não tem problema nenhum. A grande questão que a gente precisa entender aqui, pessoal, é que também estamos trabalhando em minério forte, uma rocha encaixante forte, e isso tudo influencia na nossa forma de estar trabalhando, ok? Então aqui a gente pode observar um nível sendo realizado para perfuração, um nível sendo utilizado para o nosso minério que ele é desmontado, tá? Mas aí a gente vai vendo isso com o passar do tempo. O Shearing Gauge Stope ele é um método que ele é conhecido como lavra por recalque, onde o minério é escavado em fatias horizontais a partir de uma parte inferior da câmara de abertura e seu avanço se dá no sentido ascendente. Olha isso que interessante. Ele é um método que é considerado como um método ascendente, mas a detonação é feita para baixo. Calma, eu vou te explicar. Por que ele é considerado como ascendente? Porque ele é considerado como um método que sobe. Porque parte do minério que é explotado é deixado na câmara minerada, onde serve como plataforma de trabalho para o minério que está acima dele e para apoiar as paredes da câmara. Ou seja, eu estou detonando o meu minério, ele está caindo, tá? Ele está caindo aqui, e quando ele cai, ele empola, então ele aumenta o volume. Eu subo nesse minério empolado, lembra lá do Stossbau ascendente que a gente falou nas formas de trabalho? Eu subo nesse minério empolado e continuo fazendo a perfuração para continuar fazendo os meus processos de lavra. Tá? Então ele também é chamado de um método de armazenamento ou método de lavra estacionária. O armazenamento ou estacionário porque parte do minério fica dentro do corpo, dentro da câmara toda, né, da abertura que eu fiz. Tá? Então ali fica armazenado meu minério, então fica bastante tempo. Enquanto eu estou lavrando, aquilo ali está estacionário, está armazenado, está estacionado. Tá? E esse método se baseia na abertura vertical, isso é feito de forma praticamente na vertical ou quase vertical, onde eu tenho um ângulo geral maior do que o ângulo de repouso natural do minério desmontado. Então ele fica sempre ali bem parado, estacionado mesmo, como o próprio nome diz. Tá? Então, como forma e sequência de desenvolvimento, a gente tem que o volume relativo ao empolamento do material desmontado é extraído durante o desmonte e o restante somente no final da lavra, ou seja, quando todo ele é extraído, o realce fica vazio, sendo então abatido ou preenchido com estéreo. Enquanto eu não termino a lavra toda, eu não consigo produzir 100%. Tá? Então ele termina demorando bastante tempo e não na aula passada, que a aula passada a gente falou de câmaras pilares, mas na anterior a gente falou, por exemplo, sobre a química do material, né? Ou nem sei se foi na aula anterior, se foi em anteriores. Ou quando a gente fala da química do material, por exemplo, se ele não puder ficar muito tempo exposto, esse método de lavra não pode ser aplicado. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso aí. Olha aqui, ó, nesse caso específico, ó, olha o material desmontado. Aqui embaixo, né, a gente tem aqueles draw points, draw bells, whizzes, que são os nomes em inglês para isso aqui. E aqui em cima, o minério ele serve como base, né? Então vamos considerar que eu desmontei uma fatia aqui, né? Tá faltando desmontar essa área aqui. Eu desmontei. Ele vai aumentar muito o volume por conta do empolamento. Então o que eu faço? Eu tiro um pouquinho aqui, faço um transportezinho aqui para fazer com que esse material empolado ele caiba nesse vão que está aqui. Parte dele vai ser lavrado, parte dele vai continuar aqui para ser base para eu continuar perfurando. Tá? Então eu tenho que tomar muito cuidado todo esse método. É difícil de estar trabalhando, você vai ter que passar equipamentos por cima de um material fragmentado, isso é complicado,
mas é assim que funciona. E é por isso que ele é considerado como ascendente, porque ele sempre está subindo. O meu nível ele sempre está subindo, meu nível de lavra. Tá? A chaminé de acesso e ventilação ele pode ser utilizado como escoramento de madeira, que aí a gente já sabe que não é muito legal. Tá? E aqui a gente tem as galerias transversais de carregamento. Beleza? Ficou claro aí para vocês? Então, nesse método a gente tem retirado o material fragmentado. É regulado em função do avanço de desmonte. Tá? Então a gente sempre pode ter ali um espaço livre de 1,80 m a 2,20 m, sendo necessário trabalhar com perfuração manual do corpo do minério. Existe umas perfuratrizes chamadas jack legs, tá? Que elas tem uma haste que apoia a perfuratriz e você não precisa ficar segurando ela o tempo inteiro para cima, então tem um certo apoio, mas ainda assim é bem pesado de você estar trabalhando. E para garantir a horizontalidade do minério desmontado, a gente tem alguns chutes de descarga que eles são convenientemente espaçados, são os ORPS, né? Você tem alguns ORPS que são espaçados entre si ali. Através da detonação, a rocha aumenta seu volume cerca de 50% com o empolamento, então, por conseguinte, de 30% a 50% do minério detonado deve ser retirado durante a mineração para manter a altura adequada entre a parte traseira e a parte superior do minério desmontado, e os outros ficam ali na sustentação e como base da operação, né? Então aqui a gente consegue visualizar de uma outra forma, onde aqui a gente tem o minério que ainda não foi desmontado, aqui o que já foi desmontado, servindo como base para a operação. Tá? Então a gente consegue ter essas situações acontecendo aqui. Quando a câmara avançar para a borda superior da abertura planejada, o avanço então é interrompido e os 60% do minério restante pode ser recuperado. Então você demora muito tempo, o seu payback ele tende a ser mais demorado nesse processo específico, principalmente porque você não consegue produzir tudo. E aí aquilo que eu falo para vocês lá da noção de mercado, né, de bolsa de valores, por exemplo. Se você tem um minério que ele tem um preço na bolsa que ele é bem irregular, beleza. Se você acha que ele vai aumentar com o passar do tempo, beleza. Mas se é aquele minério que ele tem variações muito grandes na bolsa, tá, e ele pode ser ruim. Vamos considerar, por exemplo, que hoje está com preço altaço, mas eu não consigo tirar o meu minério. Tá? Meu método de lavra não me permite. Daqui a 2 anos, quando eu conseguir produzir um pouquinho mais, o meu minério está com valor lá embaixo. Então não é muito viável você ficar com um método de lavra que você não consegue garantir a produção na hora que você quer. Você detona, está tudo ali, mas você não consegue produzir todo. Tá? Então é um método bem complexo. Tá? Então aqui a gente pode ver, nesse caso aqui eles estão fazendo aberturas horizontais em vez de aberturas verticais como a gente já tinha visto. Aqui uma área, um raise de ventilação. Um raise pode ser chamado de chaminé, tá? Para que possa fazer essa ventilação aqui nesse nível de trabalho. Tá bom? Então aqui a gente vê as zonas, né, os drifts de carregamento. Tá? O minério vai caindo aqui e vai sendo carregado nesses pontos específicos. Beleza? Então aqui a gente consegue ver o minério também como plataforma de trabalho. Os corpos de minérios menores podem ser extraídos em uma única câmara, enquanto os maiores são divididos em câmaras diferentes com pilares intermediários, tá? Que aí seriam os seal pillars, tá? Que nem quando a gente está em casa, né? Em casa eu tenho meus pilares laterais, lembre comigo que a gente já falou sobre isso na aula passada, os barrier pillars, e todo pilar, né, toda a minha coluna, eles podem estar presos em cima, né, por cintas, por exemplo, que aí seriam os nossos seal pillars. Tá? Então a gente tem esses pilares intermediários para estabilizar a parede da rocha acima do depósito, né, na nossa capa, e a gente tem que tomar esse cuidado aí também. Tá? As condições para o uso do método, a gente sabe que nesse caso específico, né, a gente tem os pilares podem em geral ser recuperados após a conclusão, principalmente esses pilares que eles são os laterais ali, já que a gente não vai precisar tanto deles. Tá? E o shearing gauge ele pode ser utilizado em corpos com mergulhos íngremes, tá? E tem sempre o mergulho deve exceder o ângulo de repouso do mineral. O minério ele tem que ser firme, ele tem que ser resistente, principalmente pela
por ele ser autossustentável, né? Estou trabalhando ali. Tudo bem que parte do minério desmontado ele está servindo ali nas paredes. Por isso, eu até esqueci de comentar isso antes. Por isso que ele fica um pouquinho aqui no suporte natural e um pouquinho lá no suporte artificial, porque esse minério que está servindo como base, ele está suportando a parede. Quando a gente falou lá atrás, eu coloquei um asterístico no shear gauge stoping, né? Justamente por essa noção aí desse minério que foi produzido, que ele já foi desmontado, mas não foi retirado, ele servir como um estabilizador, né? Eu posso estar trabalhando com potências de 1 a 30 metros de largura, lembrando que potência é a largura desse meu corpo mineralizado, né? Então ele pode ser bem estreitinho, como ele pode ser um pouco mais largo. Então você precisa dessa parede ou rocha da capa que ela seja bem estável. Ele tem limites regulares, mas profundidades eles não são tão profundos. Tá? E os minérios que ele é afetado pela armazenagem da câmara, tá? Principalmente o que tem os sulfurosos, né? Eles podem oxidar e decompor quando expostos à atmosfera, então não é o ideal que a gente tenha esse tipo de minério, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E o desenvolvimento dele consiste no transporte horizontal ao longo da parte inferior da câmara, então você tem um nível lá embaixo para fazer esse transporte do mineral desmontado. Tá? A gente precisa desses crosscuts, dessa abertura subterrânea horizontal com horizontal, para que a gente tenha esse cruzamento do corpo do minério por baixo da câmara. Então a gente tem aquelas aberturas lá embaixo para que o minério que está caindo naqueles silos ele chegue nessas linhas. Ele está caindo no silo aqui, mas eu preciso que aqui na frente tenha essas vias para tirar o minério produzido. Tá? Eu preciso desses finger rises, né, dessas passagens do minério, os crosscuts. O ruim é que aqui eu não tenho como desenhar, mas se vocês olharem o desenho, calma aí que eu vou ter que voltar no desenho para mostrar os finger rises, que eu não esperava por isso agora, não lembrava. Calma aí que eu vou voltar no desenho aqui. Você sabe que eu não gosto disso, mas eu preciso mostrar isso aqui. Os finger rises são esses sistemas aqui, ó. Finger rises são dedos levantados que eles estão conectando os cones, tá? Então aqui a gente tem os finger rises e os cones, onde eles estão interligando a câmara com minério desmontado e a minha câmara de transporte, minha galeria de transporte aqui embaixo, tá? Então deixa eu voltar para cá. Tá? Então esses crosscuts eles é onde acontece essa remoção do minério abatido, tá? Com essa abertura de abatimento, uma fatia completa do piso da câmara a 5 ou 10 metros da via de transporte. Então aqui a gente tem esses locais onde o minério ele vai cair para ser transportado. Gleico, eu preciso lembrar desses nomes todos? Não precisa, mas você precisa entender o contexto de como funciona o shear gauge stoping, tá? Então, além disso, eu tenho os rises, tá? Que é uma abertura vertical para o nível onde ocorreu o transporte. Ele passa através da abertura de solapamento, onde você tem essa caída do minério desmontado, até o nível principal acima para fornecer acesso e ventilação para a câmara. Sempre lembrando que o rise, quando ele está puro, assim, sem ser os finger rises, o rise ele é mais utilizado para ventilação, tá? O desenvolvimento da seção inferior da câmara pode ser simplificado com a utilização do sublevel stoping, tá? Que aí você já não precisa mais dos finger rises, e os cortes transversais são desenvolvidos para draw points, onde o minério pode ser carregado. Então fica muito mais simples quando você usa o sublevel stoping do que o shear gauge stoping, tá? Então aqui a gente tem os cones, né, de onde você vai tirar o minério. Aqui você tem os chutes e aqui embaixo você vai ter a abertura de transporte e carregamento. Tá? Então aqui eu tenho o limite do meu corpo mineralizado, né, onde ele está falando o contato do corpo mineralizado. Tá? E aqui o rise de ventilação. Aqui, tá? Se a gente tivesse, por exemplo, aqui a gente tem ainda os finger rises, né? Os finger rises, dedos levantados, como a tradução livre, que é onde ele vai fazer a conexão desse minério desmontado, broken ore, tá? Minério já desmontado, servindo como
base, né, como plataforma para as operações de lavra. Tá? Ops, passei sem querer. Nesse caso aqui, você vê que ele nem está tão regular assim, né? Isso aqui é bem pior de estar trabalhando, né? Bem mais complexa a operação, principalmente porque ele não está estável, tá? Então aqui bem perigoso estar trabalhando. Bom, o sistema tradicional de manuseio do minério pelo mestre do shearing gauge implica no despejo direto em vagões nos chutes abaixo do rise finger ou finger rise, e a gente tem esse despejo direto e ali você consegue fazer um transporte mais rápido. Não é uma forma muito adequada, principalmente pelo impacto que esse minério caindo de uma vez sobre o trem, né, sobre o vagão, isso pode gerar quebra. Por isso até que esse método, por conta de toda essa dificuldade do método, ele tem sido não mais utilizado, né, pouco utilizado esse método. Onde a gente tem carregadeiras e pá carregadeiras, elas são mais eficazes com o conjunto sistema de draw point, que, né, você usar esses sistemas, ele é muito mais fácil, onde o minério ele está aqui, quando você vem com a carregadeira e tira, a tendência natural do minério é ele descer. E eu sempre brinco desses draw points, é que nem aquele pote onde você coloca comida de cachorro. Tá? Você está lá no pet shop, você vai lá, coloca uma sacola, abre a escotilha, a comida do cachorro sai e entra na sacola. Quando você não quer mais, você fecha a escotilha. Tá? O minério vai descendo e ali ele desce no draw point. Aqui é com o uso de pás carregadeiras. Você tira o que você quer, a tendência natural é do minério descer no draw point. É melhor do que ter esse impacto sobre os trens. Tá? Esse método ele era muito comum e importante, tá? Mas quando algumas máquinas foram aparecendo, foram desenvolvidas, esses métodos eles começaram a ficar mais obsoletos. Tá? A sua vantagem é o fato de o minério ser despejado diretamente nos vagões através dos chutes, eliminando a operação de carregamento, mas isso não é tão vantagem assim. Tá? Então aqui a gente pode ver, por exemplo, aqui já uso draw point em vez do uso de vagões. Tá? Então aqui seria aquele pote de cachorro que eu falei para vocês. Né? Você vem aqui com equipamento, com uma carregadeira, um LHD, você tira o minério daqui, a tendência natural de que está em cima descer junto. Tá? Então hoje ele tem pouca importância, principalmente por conta das suas desvantagens, onde é um método de trabalho intensivo e a gente sempre está trabalhando em condição difícil e perigosa, com produtividade extremamente limitada, tá? E o minério permanece dentro dessa câmara por um longo tempo sem você conseguir recuperá-lo. Tá? Por esse motivo ele está sendo substituído principalmente pelo sublevel stoping. Se o minério ele for muito resistente pelo VCR, se ele for menos resistente, quando ele tiver a classificação geomecânica pior, ele pode ser utilizado no block caving, e se ele tiver intermediário, ele pode ser substituído pelo cut and fill, que é o corte e enchimento. Tá? Então essas são as substituições do uso do shearing gauge, que hoje já não tem tanta influência assim. Tá? Por esse motivo, olha o que gera para a gente uma produtividade muito baixa, de 4 a 15 toneladas de hora homem, uma diluição até boa, né? Uma diluição baixa de 10%, principalmente porque você está trabalhando manualmente ali, então você consegue visualizar bem onde está trabalhando, com a recuperação alta, podendo chegar até 80%, tá? Mas ele foi substituído principalmente pelos métodos de subnível, que é o caso aqui do sublevel stoping. Tá? Vamos lá, sublevel, subnível. Tá? Então, a partir de agora, quando a gente trata do sublevel stoping, é uma variação, é uma modernização do que a gente tinha do shearing gauge stoping, onde a gente tem subníveis de trabalho. Tá? Então vocês podem ver aqui que eu tenho 2 subníveis de trabalho fazendo perfurações, tá? Onde eu vou desmontar o que está nesses subníveis e isso tudo vai virar um grande vazio. Eu já não preciso mais daquele minério desmontado servindo como um estabilizador. Gleicon, mas tem vídeo que mostra que o sublevel stoping tem sim um reenchimento, um backfill. Aí é uma forma de trabalho associada ao método.
Tá? Se vocês olharem, por exemplo, um vídeo que eu mesmo vou mostrar daqui a pouco para vocês, que é ainda o datiloscópico, ele fala do sublevel stopping with backfill, que é o sublevel stopping com reenchimento. Tá? Então é o sublevel com alguma coisa, é uma forma de trabalho a mais naquele método de trabalho. Mas aqui, ó, a gente tem os draw pointzinhos sendo carregados aqui, né? A gente tem um transporte, um túnel de transporte, como ele descreve aqui embaixo, e aí você vai fazendo subnível por subnível, sendo que aqui a gente tem uma lavra por recuo, né? Em retirada, onde você faz todo o desenvolvimento até o final do corpo mineralizado e depois você volta fatia por fatia até chegar na sua zona inicial de trabalho, sempre garantindo que o operador do equipamento vai estar em uma área mais segura, tá? Então, ó, olha o que eu falei para vocês, ó, com backfill, né? Que Sublevel stoping is a commonly used method in large-scale mining. It is a versatile and productive method that is primarily used for large ore bodies with a steep dip, regular shape, and defined ore boundaries. Vertical. Ele fala até do There are different variations of the method depending on the shape of the ore body. onde você tem os subníveis However, ali, the method is based on the principle of blasting out large stopes, which are usually backfilled to maximize recovery of the ore body. Ele até fala de reenchimento Drifts transverso. are created through the ore body Então aqui, ó, você to vai enable fazendo os mining of subníveis stopes between estagiados. Os sublevels. subníveis não são exatamente um em The cima ore do outro. body can be divided into primary Então and você vai secondary fazendo a sua stopes, lavra ali where the de uma forma primary muito mais stopes are mined tranquila. Então first. você faz o seu desmonte e, nesse caso, com o The reenchimento. secondary stopes Em cada are uma left das as suas pillars operações. until the adjacent Tá? primary stopes Lembrando have que a been gente está na mined classe and backfilled. de uma Stabilized condição fill boa. in the primary stopes prevents sidewalls to Então, aí cave você in vai when garantindo secondary a sua stopes are estabilidade mined. da sua operação. Nesse caso, o reenchimento Opening torna até mais raises caro. are required to accommodate the initial blast and startup of the stoping process. Então aqui, ó, If as rock aberturas, conditions elas são allow, feitas por it is common to detonações drill em the leque, entire stope before tá? charging Onde você, and blasting. lembrando que esse furo em grande dimensão, Once ore from the vazio, first section has been ele é o blasted pilar, and ele é o mucked pilão out, enough room is da made to depois você vai blast tirando larger fatia por sections of fatia the stope. das suas operações, tá? Esse é o minério desmontado, depois você já vem produzindo. Olha lá como o seu operador One of sempre the tá no local advantages mais with seguro. backfilling is the Aqui ele tá falando possibility to sobre reuse o waste for reenchimento, backfill né? Nesse material, caso aqui ele tá fazendo such as tailing reenchimento sand from the com processing fluido. plant. Algumas minas do Brasil elas The fazem excavation o sequence reenchimento com o próprio continues mineral, according to plan. o próprio estéreo, né? Before it is time to excavate Ele the vai fazendo secondary todo esse stopes, procedimento cable nível por bolts nível. are often installed forma above bem the tranquila. stope. This will Aqui ele tá provide fazendo additional a support to the rock estabilização com mass, tirante, né? helping to prevent Pra larger garantir blocks from que nada falling vai into the acontecer excavated durante stope. ele tá fazendo Productivity is maintained at a high rate, since it is possible to mine the ore on different levels and Então, ele tá stopes falando at sempre the que same possível time. pode ser trabalhado para Sublevel retirada do stoping minério em is a níveis productive diferentes de large-scale trabalho, né? mining Então, isso method fica bem that tranquilo enables da a gente fazer. multitude of production points in operation at the same time, Então, ele fala offering de good vários níveis de productivity produção ao mesmo and tempo, low né? Então, dilution. isso ajuda na produtividade. Tá? Então, essa é uma forma de trabalho que ela é diferente do shearing gauge, principalmente porque eu não tenho que deixar aquele monte de minério ali ao mesmo tempo dentro do corpo mineralizado, né? Então, o sublevel stoping, que alguns vão chamar de alargamento em subníveis ou alargamentos abertos e assim por diante, em português fica bem difícil, cada um chama de um nome diferente, por isso que eu prefiro chamar em inglês. Tá? Ele é o mais utilizado em minas metálicas e de rochas duras, principalmente quando a gente tem um corpo tabular vertical. Tá? Também utilizados para grandes depósitos de baixo teor, e aí você pode produzir tudo de uma forma muito mais direta. Ele é bem seletivo ali, você consegue trabalhar bem tranquilamente. Tá? E como o vídeo mostrou pra gente, você faz os subníveis e aí você pode fazer essas suas aberturas, tá, com perfurações radiais, por isso que é importante o uso da fan drill, que é um equipamento de perfuração que ele faz perfuração em leque para cima ou para baixo. Tá?
ele é um método de mineração vertical, onde a gente tem um grande realce que ele é criado no interior do corpo do minério, resultante da utilização de explosivos em perfurações realizadas em subníveis com desenvolvimento do corpo mineral e em seus contatos, né, com a capa e na lapa. Então você tem esse corpo mineralizado que ele é bem estreitinho ali, você consegue fazer essas operações. E aqui a gente tem um vídeo da Sandvik mostrando também, né, essas aberturas do sublevel stoping, tá? Você vê lá o equipamento, ele está abrindo um ore pass para a gente, né? Está fazendo a perfuração para fazer a ligação entre os níveis, tá? E daqui ele vai fazer outras operações, então aqui ele vai fazer um desmontezinho para ligar os níveis, tá? Fazer essa ligação direta. Então a gente já pode ver os subníveis trabalhando em si, né? Então aqui ele já vai fazer o leque de perfuração para chegar no subnível acima dele. Então a gente consegue já ver a perfuração e leque sendo realizada. Esse vídeo não tem áudio, né? Então é um vídeo mais monótono um pouquinho. Mas a gente vê aqui a operação de um jumbo, né? Uma fan drill. E é importante essa mecanização dos equipamentos de perfuração, principalmente pelo que a gente já viu em perfuração e desmonte, né? Aqui ele está abrindo o draw point, né? Ele está fazendo esse cone especificamente. Mas é muito importante a gente ter essa noção aí, pessoal, da mecanização, porque se vocês lembram de perfuração e desmonte, a gente precisa manter regular o afastamento e o afastamento e o espaçamento da perfuração. E nessa perfuração e leque, né, essas relações elas estão no final do leque, tá? Onde o afastamento é entre linhas, o espaçamento é entre furos. Então esse meu espaçamento é o final do leque, o espaço entre cada um dos furos. E ele tem que ser muito regular para eu garantir que o meu desmonte ele vai sempre estar de uma forma bem controlada. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado também com relação a isso. Tá? Então aqui ele está fazendo aí os leques, né? Então aqui o espaçamento, o afastamento ele tem que ser muito certinho, porque se for errado, a sua operação ela vai ficar ruim. Tá? Então ele vai constrói todo o draw point, faz toda a abertura para depois ele vir fazendo os desmontes, né? Então você vai fazendo nível por nível, sempre garantindo a produção. Lembrando que aqui lavra em retirada, né? Estou fazendo o recuo da minha lavra. Tá? E aqui a gente vê a operação nível por nível. Ele vai abrir todo o draw point, depois ele vai tirar o nível de cima, depois ele vai tirar o nível de cima e tirou toda a fatia de uma única vez. Tá? Então quando ele termina toda uma fatia, ele vai para o nível subsequente, vai para a próxima fatia, né? E assim a gente vai fazendo as operações. Beleza? Então esse aqui é um esquema do sublevel stope. Olha como o minério ele é bem resistente, né? Ele ficou bastante tempo. Então aqui já está lavrando, então eu consigo fazer 2 níveis de perfuração ao mesmo tempo, fazendo o desmonte e assim eu avançando a minha produção. Tá? Então aí a gente consegue ver vários níveis trabalhando ao mesmo tempo. Na prática a gente tem uma variação, tá, do sublevel stope, onde a maior diferença se refere à forma como são realizadas a perfuração no desmonte desse realce, dessa grande abertura. Eu tenho o Blast Hole Method, que é com perfuração radial. Eu tenho a perfuração com os furos longos, Open End Method, e um dos mais utilizados hoje, que é o VCR, o Vertical Create Retreat. Tá? Crateras verticais que retroagem, é o que significa isso aqui. Tá? Então, bem importante que essas são as variações do sublevel stoping hoje. Tá? O Blast Hole Method, que são dos furos radiais, a perfuração é feita no padrão radial em cada subnível, onde a gente tem esse desmonte das fatias verticais. O Open End Method, a perfuração é realizada verticalmente, assim como no Blast Hole. O desmonte é feito com fatias verticais e o VCR utiliza perfuração vertical, como
o Open-End Method, porém as fatias desmontadas são horizontais. Explicam por que um tem fatias verticais e outras fatias horizontais. Isso tudo vai de acordo com o diâmetro de perfuração, como ele é perfurado e qual é a indicação do que a gente está fazendo. Por que no VCR as fatias são horizontais? Porque eu vou tirando uma fatia depois da outra. Tá? No Open Method eu vou tirando essas fatias por níveis. No VCR eu tiro tudo de uma vez. Então eu tiro toda essa de uma vez, toda essa de uma vez, toda essa de uma vez. No Open End eu vou tirando um pedaço, um pedaço, um pedaço. Tá? Eu vou na vertical. Ficou claro? Eu faço vários desmontes para tirar toda uma fatia. No VCR eu tiro toda uma fatia de uma vez. Então eu tiro uma fatia, outra fatia, outra fatia. O outro eu vou tirando um pedaço, outro pedaço, um em cima do outro. Tá? Então essa é a grande diferenciação entre esses métodos de trabalho. Tá? Então aqui a gente pode ir analisando. Esses aqui são os métodos Open-End ou Blast Hole. Você vai tirando uma fatia depois da outra. O VCR você tiraria toda a fatia de uma única vez. Tá? Então, nas condições de uso para esses métodos, a gente tem que o minério ele é competente, de moderado a elevado, as encaixantes são ligeiramente competentes ou bem competentes, o depósito ele é tabular ou lenticular desde que seja com inclinação superior a 60 graus, então corpos verticalizados. O mergulho do corpo mineral ele tem que ser maior do que o ângulo de repouso do mineral desmontado para garantir a estabilidade, e os teores ligeiramente uniformemente distribuídos, isso é bem importante. Como vantagem, a gente tem uma produtividade alta, principalmente quando eu estou com VCR, que eu consigo produzir bem mais. O custo de lavra ele é moderado, porque eu tenho bastantes operações, perfuração e desmonte. Tá? Uma escala de produção, ela variando de moderada a alta, então eu consigo, dependendo da forma que eu estou trabalhando, eu consigo produzir bem mais. Olha a diferença com relação ao Shielding Gauge Stoping. Tá? Um baixo custo de desmonte, principalmente quando eu tenho desmontes muito grandes, tá? Que aí eu reduzo a movimentação de equipamento, termina sendo bem mais eficiente. Tá? Pequena exposição à condição de perigo e de fácil ventilação, eu tenho poucas vias abertas, então isso facilita bastante. Eu consigo ter operações unitárias, simultâneas, isso também é legal e com boa recuperação. Tá? No entanto, como eu faço grandes desmontes, a tendência é ter uma diluição não tão baixa, ela é moderada. Tá? Aqui só para a gente relembrar a informação da diluição, esse é o que a geologia me deu como minério. Tá? Então aqui eu estaria 100% dentro do corpo mineralizado, com a diluição planejada sendo aqui nessa parte vermelha, né, que é onde eu vou ter minha lavra, tá? Que aqui eu tenho uma diluição, e se eu passo para essa zona azul aqui, eu começo a ter a minha diluição. Tá? Então aqui já está dentro do teor que eu espero, e aqui eu começo a ter só encaixante, né? Então para mim é não planejado, e aí eu aumento a minha diluição. Tá? Como desvantagem, ele tem um desenvolvimento complicado e tem custos elevados. A gente tem a necessidade de fazer aqueles draw points e tal, isso se torna bem mais complexo. Ele tem um planejamento inflexível, eu comecei por aí, dificilmente eu mudo, quase é impossível mudar. Tá? E aí que eu falo para vocês sobre essa inflexibilidade. Né? Como eu falei para vocês, algumas minerações que usavam ou que usam, ou que dizem que usam câmaras e pilares, estão querendo mudar para o sublevel stoping, porque eles já estão muito profundos, né? Estão fazendo muitos níveis. Então, ao meu ver, essas empresas elas já utilizam sublevel stoping e não sabem, tá? E eles dizem que utilizam sublevel stoping. Mas quem sou eu na fila do pão para falar alguma coisa de alguém, né? Mas, na minha teoria, essas empresas já utilizam sublevel stoping, seja ela em qual variação a gente tiver. Tá? A gente precisa, nesse caso específico, tá, de perfuração que elas tenham desvios menores do que 2%, que é aquilo que eu falei para vocês. Sempre lembrando de perfuração e desmonte, lá, do afastamento e espaçamento. Quanto maior for esse desvio, mais eu vou ter acúmulo de carga de um lado, e eu vou ter
falta de carga em outro, né? Então eu posso estar gerando muito fino de um lado e mataco do outro. Isso pode entupir, por exemplo, o meu draw point. Então isso é bem perigoso. Então eu tenho que ter uma perfuração muito precisa. Por isso da utilização de equipamentos tão modernos, tá? E grandes desmontes podem gerar vibrações significantes e dano estrutural. Então eu tenho que ter um controle do desmonte também, controle de vibração, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Por isso que hoje em dia tem sido tão utilizado os detonadores eletrônicos, né? Porque com os detonadores eletrônicos você tem uma dispersão menor, ou seja, os seus detonadores eles tendem a detonar quase todos eles ao mesmo tempo, e isso é bem melhor para a produção. Gleico, mas o que significa dispersão? Significa que eu acendi o meu estopim agora. Quando chegar a carga no meu explosivo, eu vou garantir que todos eles vão detonar no tempo que eu quero. Por exemplo, um acessório, né, um iniciador não eletrônico, ele pode ter uma dispersão em 10%. Tá? Em 10% significa que ele tinha 30 milissegundos, por exemplo, de retardo. Ele pode detonar em 27 ou em 33. Com o eletrônico, ele tem 0,1%, digamos assim. Não tenho certeza agora desse valor, mas eu chutei esse número. Tá? Então ele vai detonar ou em 29,7 ou em 30,3. Olha como é bem mais curto a dispersão do acessório. Então você sabe que ele vai detonar muito mais próximo. Se todo mundo vai detonar no tempo certo, isso quer dizer que eu vou ter menos vibração, porque eu já calculei tudo isso. Eu vou ter maior eficiência do meu desmonte, então eu vou garantir a fragmentação, tudo certinho ali. Tá? Então a gente precisa dessas menores dispersão para evitar vibrações também. Por isso que está sendo tão utilizado esses iniciadores eletrônicos em minas subterrâneas. Beleza? Então esse método ele possui algumas inovações, né? Quando a gente tem uma lavra por subnível, a gente pode ter até 10 metros de bancadas descendentes. Foi aquilo que eu mostrei para vocês na forma de trabalho por bancada. Tá? Você pode ter furos longos, tá? Quando você tem até 40 metros de furo. E você pode ter subníveis com furos longos e grandes diâmetros, que é o caso do nosso VCR, tá? Que eles podem ter 60 metros de vão de detonação. Tá? Então aí você precisa de equipamentos cada vez mais precisos. Aqui está mostrando um pouquinho esses níveis de trabalho, né? E aqui embaixo os draw points para realizar essas atividades. Beleza, pessoal? Então esses são os nossos subníveis de trabalho, tá? E aí a gente sabe que o sublevel stoping ele pode ter a variação, e o que eu vou trazer agora é o VCR, também tem o VRM, Vertical Retreat Mining, tá? Que é bem parecido, onde o VCR ele foi criado pela empresa Inco do Canadá. Hoje o VCR é um método que ele é utilizado em minas em todo o mundo para rocha competente, com mergulhos abruptos do minério e da rocha encaixante, da rocha hospedeira. Tá? E o VCR ele é baseado na técnica de detonação da cratera, em que as cargas explosivas são colocadas e detonadas em furos de grande diâmetro. Então você tem uma quantidade maior de explosivo por furo, tá? Então você tem uma detonação maior, você tem uma razão de carga maior. Tá? Então esse controle da dispersão, por exemplo, é importantíssimo, principalmente pela carga máxima por espera, né? Que é a quantidade de explosivo que está detonando ao mesmo tempo. Tá? Então tem que ter muito cuidado com relação a isso. Tá? Parte dos minérios detonados na câmara durante o ciclo servem como suporte temporário, mas quase nada, né? Porque eles já são produzidos diretamente. Como você está tirando uma fatia de uma vez, a próxima fatia já está sendo produzida já está sendo preparada para você detonar na sequência. Tá? E a sequência de desenvolvimento, onde as vias de transporte são escavadas ao longo do corpo do minério no draw point, que é onde você tem essa retirada do minério escavado, detonado. Um draw point é criado abaixo do desmonte, como a gente já viu algumas vezes hoje. A câmara é uma abertura de solapamento, onde o minério vai cair, né, onde o minério vai ser todo jogado na parte inferior, tá? Onde a gente tem o undercut. Tá? Um corte superior é escavado para perfuração e carregamento, onde nesse subnível, né, nesse corte superior, que é o overcut, você consegue fazer a perfuração e carregamento e o desmonte feito
para baixo, tá? Então aqui a gente mostra aquelas seções que eu falei para vocês, né? Eu faço todo um desmonte de uma única vez aqui, por isso que ela é um desmonte aqui, ele é na horizontal, desculpa. Tá? Então você vai fazendo todo esse desmonte de uma única vez, tá? Quando eu tenho, nesse caso, o VCR, o minério em um bloco de alargamento perfurado com as DTHs, as Dowder Holes, né, posicionadas no corte superior. As Dowder Holes, principalmente, elas são utilizadas porque elas são mais precisas, tá? E esses furos são perfurados no corte superior, que eles levam até o undercut, eles vão do over para o undercut, tá? Ou seja, eles vão do nível superior até essa abertura de baixo, onde o minério vai cair, que é essa abertura de solapamento, tá? Para que eu possa ter todo um corte de uma única vez e aí eu faço meu desmonte. São preferidos furos verticais, onde for possível, principalmente por conta do desvio que eu já falei para vocês, e pela perfuração em leque ser mais complexa, mais difícil, tá? Os furos são carregados a partir do corte superior, onde a gente usa carga com grande potência, tá? Contidas numa pequena seção do furo. O furo não é totalmente carregado, tá? Porque se ele for totalmente carregado, o desmonte vai ser de grande dimensão, então a gente tem uma quantidade menor de explosivo a ser utilizado, tá? E essas cargas são colocadas a uma distância específica acima da superfície livre, principalmente para evitar com que haja ejeção, tá, do explosivo. E os furos são agrupados de modo que as cargas estejam numa mesma elevação e profundidade, e aí você consegue controlar essas noções, esses controles de detonação, tá? Então, aqui a gente tem as perfurações sendo feitas, nesse caso aqui, verticais, tá? Bem próximas, uma paralela à outra. O minério é desmontado, então ele vai ser produzido aqui nos draw points e eles vão ser removidos através da galeria de transporte, tá? O minério ele é carregado através das LHDs, Load Haul Dump, por controle remoto ou recuperado por um sistema de draw points e ou ORPAS. O uso do controle remoto ele é muito importante porque você evita do seu funcionário ficar entrando numa zona que já não é tão segura, tá? Então você coloca o funcionário lá, ele fica do lado de fora, comandando ali pelo joystick, o equipamento volta e vai até o ORPAS, tá? Então aí você consegue controlar muito melhor e dar mais segurança para o seu funcionário, tá? A lavra com VCR ela é aplicável quando a gente tem um minério de competência, né, moderada a elevada, as encaixantes ligeiramente alta ou alta. A gente está falando da classe dos métodos com suporte natural, tá? Ou sem suporte artificial. A forma do depósito ela é tabular ou lenticular, onde a gente tem que o corpo do minério, tá? Ele tem um mergulho maior do que o ângulo de repouso do minério desmontado e os teores eles são ligeiramente uniformes para esse método específico, tá? Então aqui a gente vê um pouquinho do VCR, tá? As empresas brasileiras, deixa eu voltar aqui só para vocês verem o desmonte caindo sobre as câmaras aqui, né? E aqui a gente tem os níveis de extração, onde até na legenda, isso aqui é da Atlas Copco, que eles fizeram um atlas de equipamentos e tal em 2017, se eu não me engano, onde eles falam da perfuração do overcut aqui em cima, as cargas explosivas que estão aqui só nessas partezinhas finais aqui, tá? Para você não gerar muita carga. Então ele fala da abertura, né, do realce primário número 1 em produção, que é esse nível aqui, a primeira cratera que está em produção. O nível 4 ele fala dos draw points, dessas zonas de produção, de carregamento. E ele fala do número 5, que está do lado de cá, que é a abertura número 2, né, onde onde já tem a perfuração feita e você já pode começar a fazer uma segunda cratera aqui. Beleza? Aqui no Brasil, as empresas que utilizam lavra em subníveis, a gente tem a Votorantim Metais com vazante, a Calcário da Votorantim, a Ermitang de Florita, isso tudo de acordo com o RAL 2012, tá? A Caraíba Metais de Jaguari na Bahia, Yamana Gold de Jacobina, a Votorantim Metais em Fortaleza de Minas Gerais, Anglo Gold Achante, Barão de Cocais, e a mina de mineração Vale do Jacuri, Cromita em Andorinhas, Bahia.
Lembrando que esses nomes das empresas podem ter mudado completamente, eu não sei, né? Até por conta da compra-venda, e essas coisas acontecem muito. Por exemplo, a Yamana Gold parece que mudou de nome. Algumas coisas assim podem ter acontecido. Isso é de acordo com os dados de 2012 que eu tenho. Beleza? Tá, então a gente tem que a mina Cuiabá em Sabará, da Anglo Gold Ashanti, ela tem, por exemplo, uma combinação dos subníveis com corte e enchimento. Isso também de acordo com o RAL. Tá? O RAL 2012. Na época da NPM, agora a ANM. A profundidade da mina chega a 1.300 metros em 14 subníveis diferentes de galerias. Tá? Então essa informação, salvo engano, eu peguei isso no site da Anglo Gold já. Tá? Então eles já descrevem isso. Mas para a gente finalizar essa parte dos suportes de pilar, dos métodos autoportantes, né, tem essa fotinha aqui de de uma abertura bem estabilizada, né, nesse caso específico. A gente vê como que ela está estável nessa abertura, mas quando a gente trata de uma mina subterrânea, a gente precisa perguntar primeiro para o dimensionamento de pilares qual o comportamento do pilar durante seu carregamento, né? O comportamento normal de um pilar, pelos estudos que foram realizados, eles têm uma distribuição de tensões no pilar, ele sofre influência direta do tipo da rocha e suas interações, tá? E esse modo de ruptura também está interligado a essas noções diretas, essa influência direta das rochas encaixantes e a rocha com que a gente está trabalhando. Tá? Tudo isso que a gente vai falar agora, pessoal, ele é muito empírico. Tá? Ainda não tem nenhum estudo que não seja empírico. Então a gente tem se baseado muito no empirismo, mas ainda pouco efetivo. Né? Não, mentira. Se eu falar que é pouco efetivo, alguém vai achar que não é verdade. A gente tem muito pouco além do empirismo. Logicamente, muitos estudos foram feitos e adaptados e são muito bem aceitos, mas todos eles baseados nas ideias empíricas de campo. Tá? Não é à toa que o autor Peng, de 86, ele afirma que a gente precisa, para fazer o dimensionamento do pilar, a gente precisa entender a história do carregamento dos pilares, incluindo o carregamento do maciço, os abatimentos que podem provocar redistribuição das tensões. Por isso que o uso dos medidores de tensão é muito importante, né, das instrumentações. Eu preciso conhecer a resistência do pilar, então eu conhecer a resistência da rocha intacta é importante. Distribuição de tensões no pilar, isso aqui é bem importante, a gente saber como que vem as tensões que chegam sobre ele. Interações entre o teto, o pilar e o piso, para ver se está gerando instabilidade, se meu pilar está forte o suficiente para aquela região. Tá? Então, as tensões que chegam no pilar, o meu pilar está aqui. Tá? Meu pilar está aqui. Eu tenho concentração de tensão nas quinas, sempre é bom lembrar disso, né? Eu tenho concentração de tensão aqui. Se eu tenho concentração de tensão, a tendência é que ele venha quebrar nesses pontos aqui se ele não suportar a carga, né? Então eu preciso ter toda essa noção de como vêm as tensões para eu poder também garantir a estabilidade. Tá? Então eu tenho lá a minha área do pilar, eu tenho a minha largura do pilar e a largura da área que ele está trabalhando, né? Então aqui é a área que eu tenho entre os meus pilares, e isso é bem importante para a gente ter essa noção. Tá? Então essa aqui, eu já tinha falado para vocês, a área tributada vai ser a metade dessa distância de um pilar para o pilar seguinte. Tá? Então eu preciso conhecer a tensão vertical das tensões, tá? Preciso conhecer essas tensões primitivas, que ela é o peso específico e a profundidade dessa carga que está sobre ele. Tá? Então essa é a primeira ideia que a gente tem que calcular para saber quanto de carga está sendo aplicada sobre o meu pilar. E se a lavra foi realizada em uma área A qualquer, a carga sobre essa área antes do minério ser retirado é a tensão primitiva multiplicada pela área a ser minerada. Então eu tenho uma área que eu estou trabalhando, que é a área tributada, vezes a tensão que ele está suportando, tensão da carga sobrejacente. Tá? Quando eu tenho essa determinação da tensão sobre o pilar, a gente precisa levar em consideração as características de deformação do pilar, do piso, do teto
E aí a gente precisa fazer algumas adaptações, alguns estudos além do que essas concepções clássicas do que a gente tem da área sobre essa tensão sobre o meu pilar. Tá? Porque a reação do pilar à carga imposta pelo maciço é proporcional à deformação da rocha formadora e à sua resistência mecânica. Então a gente precisa conhecer como que esse minério se ele é mais resistente ou se ele não é, para também conhecer essa resistência à carga sobre o nosso pilar. Tá? Então, o cálculo de tensão sobre o pilar, a gente precisa entender a profundidade da mineração e a espessura da cobertura, quanto que tem essa área sobrejacente. Tá? E a gente pode fazer um peso específico médio ou as densidades das rochas de cobertura, tá? Que vários autores já estudaram sobre isso, e a última foi feita por Wieniawski, onde por convenção eles utilizam 25 kN por metro quadrado, sendo que a gente sabe mais ou menos ali que a densidade média de um granito, por exemplo, é 2,67. Então eles consideraram um número bem clássico para fazer esses cálculos, né? E quando a gente faz esses valores clássicos com padrão a ser utilizado, a gente pode estar ou superdimensionando ou hipodimensionando. E aí que a gente tem que tomar bastante cuidado. Tá? A gente precisa conhecer os parâmetros do nosso pilar, né? Que aí agora ele entra como W1 e W2 para as larguras do pilar, mas quando eles são quadrados é tudo W. A largura da galeria é conhecida como B. E a gente sabe que a área tributada ela vai utilizar essa largura do nosso pilar, tá? Mais a largura da nossa galeria, para que a gente chegue a essa base do nosso prisma aqui, para a gente ver essa tensão vertical sobre o nosso pilar especificamente, que a gente vai ter essa nossa formulinha querida aqui embaixo, que ela vai ser essa carga sobrejacente, tá? Mais a base do nosso pilar, vezes a largura dele ao quadrado, se a gente tiver um pilar quadrado. Beleza? Então aqui, né, quando a gente tem um pilarzinho quadrado, senão a gente vai utilizar esta formulinha aqui. E assim a gente consegue entender a tensão vertical sobre o nosso pilar. E isso é bem importante para a gente. Muitos autores consideram que o carregamento do pilar não é uniforme, e isso vai depender das características da rocha do teto, do piso, do próprio pilar e dimensão. E isso principalmente porque o nosso maciço não é homogêneo. Tá? Mas quando a gente faz esses cálculos, a gente faz essas adaptações o mais próximo possível do que a gente consegue garantir. Tá? Então a gente precisa, com um parâmetro importante, entender a resistência do teto imediato. Então a gente precisa conhecer esse maciço sobrejacente também na hora de fazer os nossos cálculos. Tá? Então a resistência do pilar vai depender da sua forma e tamanho. Por isso que quando a gente está lá no Stopen Pillar, lembra disso? Que a gente tem pilares irregulares. Então ali a gente tem cargas diferentes que cada um deles pode suportar. E aí é bem perigoso. Tá? Calma aí. Se eu falar que é bem perigoso, vocês podem ficar com medo. É bem mais difícil de eu conseguir calcular essas áreas especificamente. Então eu preciso de mais cuidado quando eu tenho pilares de tamanhos diferentes. Acho que eu melhorei um pouquinho a minha fala. A resistência de uma rocha que é determinada em ensaios laboratórios geralmente é maior do que a resistência do maciço, a gente sabe disso, principalmente pelo efeito escala, né? Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso também, porque os ensaios laboratórios a gente usa corpo de prova com pequenas dimensões, geralmente intactos e sem defeitos, e a gente entra naquela velha clássica, né? Velha máxima, quanto menor for a sua amostra, mais fácil você ter uma rocha intacta. Mas se você olhar um contexto por completo, você pode ter várias descontinuidades. Isso também é utilizado na hora de você determinar um pilar. Então a gente também tem que ter uma certa atenção com relação a isso. Tá? Então o ensaio com pressão uniaxial hoje ainda está sendo discutido justamente por esse ponto específico. Tá? Mas a resistência do maciço pode ser feita por uma estimativa de Huckenbraun, que aí a estimativa de Huckenbraun a gente consegue utilizar também de acordo com o Peng, ele usa essa estimativa de Huckenbraun para a gente fazer uso de dois parâmetros, né? Um relativo ao tamanho, que é o size effect, e a outra é o efeito forma, tá? Que é o shape effect. Ele usa esses dois parâmetros para fazer a resistência do pilar, aonde
ele faz essas análises experimentais, ele faz teste em rocha, tá? E carvão, se foi possível mostrar que existe um efeito da resistência da redução da resistência da rocha de acordo com o aumento do corpo de prova. Então, quanto maior o corpo de prova, maior a probabilidade de você encontrar microfraturas, por exemplo. E isso é um fator importante. Quanto maior for o meu pilar, maior a probabilidade de eu encontrar descontinuidades também. E a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Então, BNAptix determinou o conceito de tamanho crítico para essa resistência, tá? Então, foi feita uma série de ensaios em amostras de formato cúbico, onde ele observou que o tamanho máximo de corpo de prova é de 150 centímetros na aresta do cubo, tá? Então, quando você começa a ter esse tamanho de 150, você já começa a ter um decaimento dessa sua resistência do corpo de prova. Então, tem que tomar bastante cuidado. Já esse tamanho é feito de acordo com o Rustro-Lid. Ele mostra que a resistência crítica pode ser aplicada à resistência in situ do pilar do carvão, e ele é uma realização muito utilizada para rocha in situ a partir de ensaios laboratórios. E eu não comentei sobre isso antes. Geralmente essa teoria da área tributada ela foi feita para carvão e ela tem sido adaptada, ela tem essas adaptações feitas para os outros tipos de minério, tá? Mas inicialmente tudo foi feito para o carvão. E aí que é o grande problema, né? Que o carvão ele é muito mais mole, então tem todas essas diferenciações. Então, quando a gente tem esses parâmetros, a gente sabe que essa tensão, né, essa resistência que a gente tem média, ela está relacionada à função da resistência à compressão uniaxial, tá? Então a gente pode utilizar essa fórmula quando essa altura do corpo de prova é maior do que 36 polegadas, lembrando que a polegada tem 2,54 centímetros, tá? Então a gente vem aqui com essa constante em função da resistência à compressão uniaxial sobre a raiz da altura em polegadas do corpo de prova, e essa constante ela está relacionada à resistência à compressão uniaxial do corpo de prova vezes a raiz do diâmetro do corpo de prova que foi feita a análise. Então aí eu consigo achar essa tensão média, né, dessa minha resistência à compressão média desse meu maciço, né, que é bem melhor do que só fazer a resistência uniaxial. Tá? Então assim a gente consegue determinar que o efeito tamanho necessita da relação largura e altura do pilar, tá? Principalmente quando eu tenho pilares retangulares, e para representar a maior influência na resistência do pilar e no comportamento, a relação tensão-deformação, principalmente após o limite de proporcionalidade da curva tensão-deformação após a tensão de um pilar. Então essa relação altura-largura ela é muito importante. Se o pilar for muito alto, ele for muito largo, ele pode até ter ele pode até ser pior do que um pilar um pouco menor. Então a gente também tem que levar isso em consideração, tá? Então a gente tem que ver sempre que possível essa relação de tensão-deformação para ver como que ele está reagindo com essas cargas que estão sendo impostas sobre ele. Já a resistência do pilar na forma do efeito forma, né, é determinada por duas fórmulas básicas, uma linear e outra de potência, onde as fórmulas são representadas em função da resistência do maciço, altura e largura. Então, mais uma vez, a gente usa a resistência para a gente entender esse efeito forma do nosso pilar. Então, aqui a gente tem os parâmetros que dependem da característica do carvão, mais uma vez o carvão, e podem ser utilizados em ensaios de corpo de prova diferentes de razões de largura e altura do pilar, para que a gente consiga determinar esse efeito forma, né, de como que ele está representado. Então várias fórmulas foram utilizadas nos últimos 40 anos e todas elas se baseiam que a resistência do pilar está de acordo com aquela resistência média do efeito, né, que a gente já viu anteriormente, tá? Da resistência média que a gente já viu anteriormente, de acordo com os parâmetros que são relacionados ao nosso pilar. Tá? Então tudo de acordo com o empirismo, né? Então a gente tem isso aqui de acordo com a forma dos nossos pilares ali representados. Tá? Então tudo isso a gente vai fazendo as nossas análises mais específicas, mas sempre baseadas num certo empirismo, onde esses valores, pessoal, eles são usualmente aplicados no dimensionamento de pilares no
no Brasil, mas eles são muito empregados através do método sul-africano, onde eles já dão aqueles valores de A, alfa, beta e o B diretamente, já de acordo com essa equação que está aqui, né? Então a tensão do pilar que ele pode resistir, né, ela é a tensão média calculada de acordo com o efeito que a gente tem lá do corpo de prova, de como que a gente tem a relação tensão-deformação do corpo de prova, tá? E a gente consegue ver esses valores já determinados, e aí a gente tem a altura, a largura do nosso pilar e a altura dele para determinar essa resistência do nosso pilar, tá? E a segunda forma é apresentada, tá, pelo método Scientec, que a gente tem uma outra forma, que uma é linear, só para lembrar, e a outra na forma exponencial, que ambas são utilizadas. O ideal é que a gente use as duas para encontrar esse teor médio aqui dos nossos pilares. Tá? Então a gente usa essas duas fórmulas e a gente consegue entender qual é realmente a carga que o pilar está suportando. Tá? Então a última evolução histórica é o de Solomon Munro, se eu não me engano de 2008, essa nova formulação deles, onde a gente sabe que a gente tem a tensão média, a largura do pilar elevada a 0,51 e a altura do pilar elevada a 0,84 para a gente achar a resistência do pilar especificamente. Tá? Então a gente consegue analisar isso e a gente vai fazer essa resistência do pilar de acordo com a área tributada, lembrando que a gente tem o sigma HA, né, que a gente tem o peso específico, a carga sobrejacente e a área que ele vai estar trabalhando. Tá? Então, para câmaras pilares em 92, o BNABSCOS já determinou direto que essa resistência do pilar, ela é a resistência da rocha para as análises, né? 0,64 mais 0,36 vezes a largura do pilar sobre a altura do pilar para a gente determinar essa resistência dele. Então a gente tem a fórmula de Munro e a fórmula de BNABSCOS de 92. Tá? Uma outra coisa que a gente precisa tomar muito cuidado é sobre o fator de segurança, sempre lembrando. O fator de segurança a gente sempre considera que números acima de 1 são números razoavelmente bons, mas muito maior do que 1, ok. Menores do que 1, risco de incidentes, né, de colapso que a gente pode considerar. Então, nesse caso específico, o fator de segurança está relacionado à resistência à compressão sobre a tensão vertical sobre o pilar, menos 1 vezes a recuperação do pilar, sempre quando eu for fazer essa recuperação, tá? Para que eu possa fazer esse meu fator de segurança com relação ao meu pilar e a área tributada sobre ele. Tá? Então, o cálculo de porcentagem, já que a gente já viu como funciona a área tributada, o cálculo de porcentagens é o quanto que eu consigo tirar do meu pilar. Tá? Então, durante a fase de planejamento da mina, é necessário estimar a porcentagem de recuperação da extração do minério do depósito através da utilização de determinado método e, matematicamente, a gente consegue calcular a razão entre o total a ser explotado e quanto pode ser disponível para ser explotado no depósito, principalmente quando a gente trata de carvão. Se o rendimento do método for alto, será simples calcular a quantidade não minerada que foi deixada como pilares com relação ao minério total explotado. Então a gente consegue fazer de uma forma sistemática, né, principalmente com câmaras e pilares, e a gente consegue, de uma forma não tão difícil, determinar a recuperação de um painel ou de toda a mina, só a gente vê o quanto foi retirado e quanto sobrou de minério. Tá? Então a gente faz a área da câmara sobre a área total, tá? E aí fica bem mais simples a gente calcular isso. Então aqui, por exemplo, o meu pilar, tá? Ele tem essa dimensão, a minha via tem 6 metros, tá? Se a minha via tem 6 metros aqui, isso quer dizer que metade da minha via tem 6 metros, aqui tem 24, sobra 18. Né? Nesse sentido aqui sobra 12 e a gente consegue fazer a área total e a área do pilar para ver quanto que foi retirado e quanto sobrou. Tá? Então a gente consegue ver que nesse caso específico a gente tem 50% de recuperação, 50% foi retirado, 50% foi deixado com o pilar. Se eu tirar o pilar todo, logicamente a recuperação é de 100% e essa área toda fica sem nada, né? Que eu já recuperei tudo. Beleza, pessoal? Então,
a gente finaliza aqui. A gente já falou de todos os métodos de lavra subterrânea, sem suporte natural, com suporte natural, sem suporte artificial. Então, o primeiro grande grupo dos métodos de lavra a gente já falou, já trabalhou. Já falamos sobre a teoria da área tributada para os pilares, tá? E na próxima aula a gente vai falar sobre os métodos de lavra com suporte artificial. Beleza? A próxima aula tende a ser um pouquinho menor, porque são menos métodos e fica bem mais fácil da gente estar trabalhando. E espero que, se vocês tenham dúvidas, que eu espero que vocês tenham, vocês me façam pergunta no fórum ou aqui no chat do YouTube. Beleza? Fica com Deus, a gente se vê numa próxima. Precisando de mim, vocês sabem que é só mandar mensagem que eu estarei respondendo. Ok? Valeu, pessoal. Até mais.